O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nós estamos aqui, queridos, para cumprir a nossa jornada, não é, que estabelecemos. E isso já fazem 130 e tantos programas, não é? Que nós estamos aqui nessa leitura bíblica sequencial. Começamos ali em Gênesis, comecinho só, né, de Gênesis até o capítulo 3, para que todos pudessem entender bem a criação, não é? Do universo, do ser humano, como é que o ser humano decidiu viver longe de Deus. Infelizmente, né, foi uma péssima decisão. Mas aí nós pulamos para a solução disso, que é o Novo Testamento, né? Já pulamos ali para o Evangelho de Mateus, e ali então nós avançamos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, olha quanta coisa a gente já andou, né? E agora estamos em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, moradores da cidade de Corinto. E nós já estamos aqui, queridos, no capítulo 11. Vamos aí para o versículo 17. Então, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Então, nós vamos falar hoje, o apóstolo Paulo vai lembrar, vai ensinar aos irmãos na igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, não é? A Santa Ceia. Como é que se faz, não é? Como é que se celebra a ceia do Senhor e por quê, para quê? Não é? Então, informações aqui fantásticas, aqui, fundamentais para a gente entender bem a ceia do Senhor. Muitas pessoas têm dúvida, não é? Você que nunca foi a uma igreja evangélica, você pensa, né? O que é isso aí, a ceia do Senhor? Então vamos entender, ouvintes, todo mundo junto aqui. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11, vá buscando aí na sua Bíblia, versículo 17. Lembrando que se você não tem prática de ir folheando para achar os livros, mais fácil você deixar marcada, né, na sua Bíblia a página de índice, e aí você vai nessa página, localiza o livro, né, 1 Coríntios, Novo Testamento, 1 Coríntios, aí já vê em que página esse livro começa e já pula para a página. Depois achar os capítulos é mais fácil, né? O capítulo é o número grande, o versículo é o número pequenininho, né? Então, vamos nós lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Opa, olha aí. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa, hein, ouvintes? Já abriu aqui, já puxando a orelha forte, né, dos irmãos de Corinto, dizendo que não vai elogiar porque as reuniões que a igreja de Corinto fazia, né, os momentos de encontro da igreja, não é, para adorar a Deus, para aprender a palavra, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que faziam mais mal do que bem. Como é que pode, né? A igreja se reunir e o fruto dessa reunião fazer mais mal do que bem.
Vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo vai explicar. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, em primeiro lugar, chegou aos ouvidos ali do apóstolo Paulo que quando a igreja, quando as pessoas se reuniam como igreja, aqui lembrando sempre, para você nunca esquecer, a palavra igreja aqui vem do original grego eklésia, que quer dizer comunidade de pessoas que se reúnem para adorar, para seguir Jesus, para obedecer. Então isso aqui quer dizer igreja, não é instituição, nem é o prédio. Então Paulo está dizendo, olha, quando vocês se reúnem como igreja, ou seja, como um grupo de pessoas que quer adorar e obedecer, há divisões entre vocês. Quer dizer, o grupo, a igreja, não estava ali unida num só entendimento, num só propósito. E Paulo até diz assim, olha, de certo modo é necessário que aconteça divergências para que se mostre quem são os aprovados. Ou seja, em todo grupo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, em toda a igreja, grupo de pessoas que se reúnem para adorar e obedecer Jesus, há realmente aquelas pessoas que estão ali, mas muitas vezes não querem estar. Ou estão ali, mas têm outros interesses, Ou estão ali, mas não conseguem quebrantar o coração para obedecer a palavra de Deus, e aí combatem a palavra de Deus. Isso acaba criando divisões na igreja, O apóstolo Paulo está dizendo para a gente que isso acontece mesmo, que isso muitas vezes é necessário, Mas que é uma pena, É uma pena que haja isso, porque bom é quando a igreja consegue, em sua maioria, estar voltada ali para o mesmo alvo, para o mesmo propósito. E aí vem o verso 20, Paulo diz assim, falando já de outro assunto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Perguntou o apóstolo Paulo, Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Responde o apóstolo Paulo, certamente que não. Então, o que acontecia com os irmãos de Corinto? Por conta dessa divisão que havia na igreja, então a ceia, que é o momento de comunhão, dos irmãos estarem juntos entre si e juntos com Jesus, a hora de partir o pão, é aquele momento onde todos aguardam, todos recebem o pão e não vão comendo logo, Todo mundo aguarda para comer junto. Depois se recebe o cálice com o suco da uva, sem álcool, O vinho vem do grego oinos, quer dizer o suco da uva, suco, O mosto, o suco espremido da uva. Então, quando você recebe o cálice, você aguarda, Você espera que todos os irmãos ali tenham recebido, para que todo mundo possa participar junto, É um momento de união, é um momento de estarmos juntos. Mas aí o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês não estão fazendo isso, Vocês estão pegando o pão, cada um come separado, pega o cálice, cada um bebe do suco da uva separado. E aí, onde está a comunhão da igreja, Então o apóstolo Paulo está dizendo, não posso elogiar vocês por fazerem isso, Vocês não estão agindo com um dos objetivos da ceia, que é estarmos juntos diante de Deus. E aí no verso 23, o apóstolo segue dizendo, pois recebi do Senhor, agora ele vai
ensinar para a gente o que é a ceia, para que serve, como é que ela funciona. Ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então ele vai começar a explicar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Jesus disse assim: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então tá aí, Jesus dizendo que aquele pão, jamais aquele pão se transforma no corpo de Jesus, né? Afinal, naquele momento, o corpo de Jesus era o corpo de Jesus, né? Jesus estava ali em carne e osso, o verbo de Deus que se fez carne, né? O que foi lá para aquela cruz foi o corpo de Jesus, corpo, alma e espírito. Não foi um pedaço de pão, né? Então, um pedaço de pão jamais se transforma no corpo de Jesus, né? De maneira nenhuma. Mas Jesus está dizendo que aquele pão simboliza o corpo de Jesus, porque é um corpo que logo depois Jesus foi preso, foi torturado, machucado, né? Chicoteado, esbofeteado, torturado, pregado na cruz, transpassado por uma lança, né? Então, foi um corpo que foi moído, mastigado, como o pão, né, que a gente coloca na boca. Então, é isso que simboliza. E Jesus está dizendo para que no futuro as pessoas façam isto, né, como Jesus disse, façam isto em memória de mim. Ou seja, está aí um dos principais objetivos da ceia do Senhor, é que a gente faça isso para se lembrar daquele dia, daquele momento maravilhoso em que Jesus ele decidiu cumprir, consumar esse sacrifício maravilhoso de um inocente, que era ele, pelo nosso pecado. Então, toda vez que a gente faz a ceia, a gente está fazendo para lembrar, em memória de Jesus, para a gente nunca esquecer daquele sacrifício maravilhoso que Jesus fez no nosso lugar, né? Então tá aí, glória a Deus por isso. Aí no verso 25, ele diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice, olha o que Jesus disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Então, de novo, Jesus aqui dá duas informações importantíssimas aqui. Primeiro, dizendo que aquele suco da uva também não era o sangue de Jesus. Claro que não. O sangue de Jesus foi derramado de verdade. Não foi simbólico, não. Jesus foi pregado naquela cruz e o sangue dele escorreu ali por aquele madeiro, pingou no chão, pingou no caminho, né, por onde ele passou. Ele já tinha sido muito chicoteado. Pingou na hora que ele foi chicoteado, sangue de verdade, não suco de uva. Mas aqui Jesus estava celebrando com os discípulos, dizendo: olha, essa nova aliança que eu celebro com vocês, ela conclui a velha aliança, o Velho Testamento. Testamento, queridos, é sinônimo, né? Significa aliança. Então conclui a velha aliança e inicia a nova aliança. Essa nova aliança ela é feita porque sempre que alguém faz aliança, duas pessoas fazem aliança, alguma coisa de físico representa essa aliança, não é? Por exemplo, quando um homem se une a uma mulher no casamento, vai na justiça, casa de papel passado, depois vai na igreja, reconhece esse casamento, apresenta a Deus, ali houve uma aliança. E fisicamente, como é que ela é consumada? Quando o marido e a mulher têm intimidade sexual. Então ali se consuma a aliança, né? Quando duas pessoas fazem uma aliança para fazer um negócio com uma casa, né? Então, você quer comprar uma casa de alguém, esse alguém quer vender a casa para você. Aí vocês dois vão lá no cartório, assinam um documento, não é? E esse pedaço de papel, ele é a parte física da aliança. Ele consuma, né? Ele fecha a aliança.
Então aqui Jesus está dizendo, olha, a parte física que vai fechar essa nossa aliança é o meu sangue. É o sangue que eu vou derramar na cruz. E Jesus repete aqui, ó, façam isso, essa ceia, né? Comer do pão, beber do sangue. Lembrando que o pão representa o corpo de Jesus e que o vinho, o suco da uva representa o sangue. Jesus repete, façam isso quando beberem em memória de mim. Então tá aí, glória a Deus, em memória de mim. Aí no verso 26, Jesus continua, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a gente faz isso em memória de Jesus, na verdade, ao comer do pão e beber do suco de uva, nós estamos anunciando para quem está ali, para as pessoas que estão ali, dizendo, olha, estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos anunciando que um dia, há quase 2000 anos atrás, o nosso querido Jesus, o nosso Verbo de Deus, Palavra de Deus, ele se fez carne, ele veio habitar entre nós. E ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então é isso que nós estamos anunciando, essa maravilha do Senhor, né? E aí no verso 27, Paulo segue dizendo, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eita, pastor, que é isso? Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito séria, que antes de toda ceia é importante que isso aqui seja ensinado, seja pregado, não é? Isso aqui, Paulo está dizendo assim, ó, aquele que comer do pão e beber do cálice, aquele que participar da ceia do Senhor indignamente, ou seja, que esteja vivendo no pecado, Paulo diz aqui, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eita, pastor, então quer dizer que a ceia não é para quem está em pecado. Verdade. É diferente se você pecou, se você já pediu perdão a Deus, né? Já se arrependeu de coração sincero. Ele já te perdoou, amém, você participa. Mas se você vive em pecado, você sabe, né, que aquilo não pode, então realmente você vai estar participando da ceia indignamente, né? E aí, em vez de ser bênção, vai ser maldição. Porque a pessoa vai estar pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, então, pastor, como é que eu faço? É alguém na igreja que vai me dizer se eu posso ou não participar? Não. É você mesmo. No verso 28. 1 Coríntios 11, 28. Diz assim. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Tá vendo? Então, primeiro você faz um autoexame na sua consciência para ver se você está realmente sem viver em pecado, né? Você é quem vai examinar e só depois coma e beba. Se estiver vivendo em pecado, pastor, então quer dizer que a ceia é para dividir as pessoas, para quem não está em pecado não poder cear. Não. A ideia de Jesus quando estabeleceu a ceia não é dividir. É que quem está em pecado largue o pecado e participe da ceia. A ceia é um momento de incluir as pessoas, não de separar. Mas só que para você fazer uma aliança com alguém, a ceia não é a nova aliança com Jesus? Não comemora, né? Não anuncia a nova aliança? Então, para você fazer uma aliança, as duas partes têm que concordar com os termos da aliança, não é? Quando você vai casar, o homem e a mulher têm que concordar com os papéis de marido e mulher, senão o casamento vira um inferno, não funciona, né? Quando vai vender uma casa, o comprador e o vendedor têm que concordar com a forma de pagamento, com os termos da venda da casa. Senão, o negócio não funciona e vira confusão e vai parar na justiça, não é assim? Então aqui do mesmo jeito, você não pode querer fazer aliança com Jesus e celebrar essa aliança do jeito que você quer, de qualquer jeito, né? Ou você concorda com os termos
do Senhor na aliança, ou então você não participa da aliança. Veja que Jesus não está obrigando ninguém a participar, ele está convidando, né? Então, cabe aí ao nosso livre-arbítrio, se a gente decide ou não, né? Verso 29, então. Aí Paulo segue dizendo: pois quem come e bebe sem discernir, sem entender, discernir é entender, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha aí, Paulo reforçando que não adianta participar da ceia sem entender o que está fazendo. Às vezes a gente vê, muitas vezes falta uma explicação nesse momento, e a pessoa pega o pão, pega o cálice, nem sabe o que está fazendo, né? Come, bebe. E isso não é regra de igreja, viu, queridos? Isso aqui é Bíblia, para que você participe desse momento e que seja bênção na sua vida. Né? Se você come e bebe de qualquer maneira, sem entender o que está acontecendo, o que acontece? Diz aqui o verso 29, você come e bebe para a sua própria condenação. Então vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Para não fazer de qualquer maneira, né? Você entender o que está fazendo. E aí no verso 30, Paulo diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram. Está vendo a razão porque a igreja de Corinto não estava bem, né? Que as pessoas estavam ceando de qualquer maneira, estavam sem se importar em realmente fazer um exame para ver se estão na fé, estavam fazendo de qualquer jeito, né? Verso 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Percebeu aí? Ó, eu vou repetir, esse versículo é forte. Mas se nós, todos nós, estou falando para você, para mim, né? Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Não receberíamos uma sentença de Deus. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que Paulo está dizendo é que quando Jesus nos repreende pela palavra, como está acontecendo agora, talvez você seja uma dessas pessoas que pensava que era assim, de qualquer maneira, ou que não entendia o que estava se fazendo ali. Então, quando vem essa repreensão, Paulo está dizendo que isso é bênção, para que a gente possa ser disciplinado pelo Senhor e não ser condenado depois quando a gente morrer, não é? E passar ali para o julgamento diante de Deus. Então, veja que o objetivo de Deus sempre é nos abençoar, né? Sempre é trazer para nós maravilhas, né? Trazer para nós a presença dele. Ele não tem interesse que a gente escorregue e caia, né? Mas para isso ele precisa nos orientar e nos corrigir muitas vezes. E aí no verso 33, o apóstolo Paulo vai encerrando dizendo: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então Paulo dizendo, olha, que vai visitar a igreja pessoalmente para passar mais instruções. Então, glória a Deus, tá aí, você agora teve uma verdadeira exposição aí, inspirada pelo Espírito Santo, né, e ministrada pelo apóstolo Paulo. Então, glória a Deus, porque agora a gente aprendeu tudo aí sobre a ceia do Senhor, né? Ninguém mais vai participar sem saber o que está fazendo, né? Então, glória a Deus por esse entendimento, né? Aleluia. Vamos dar então um intervalinho agora para você digerir aí essas informações, refletir direitinho, vai adorando a Deus nesses louvores. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Fiquem todos na paz e na graça do Senhor por enquanto. Até já já. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse ministérioevangélico-de-ensino-bíblico.blogspot.com.br.
Venha à intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Venha à intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E nós estamos juntos aqui para continuar a nossa jornada, né? Então, olha, nós encerramos, né, no bloco anterior o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, agora nós vamos começar o capítulo 12, que é um capítulo muito especial, muito querido, porque vai tratar sobre os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo vai ensinando aqui para a igreja de Corinto, ele vai ensinar sobre os dons espirituais e também nós vamos aprender bastante em relação a isso, né? Então vamos ver aqui o que diz. Se você é uma pessoa que de repente pensa assim, pastor, a igreja é só aprender a Bíblia, é só uma coisa intelectual, né? Você vai ver que não, você vai ver que existem sim dons espirituais e que eles são muito importantes para a saúde espiritual da igreja e para que a obra de Jesus possa avançar. Então, os dons espirituais são realmente coisas preciosas que Deus colocou que Deus derrama sobre nós conforme a necessidade da igreja. Então, é algo que a gente deve buscar e deve entender, né? Claro que você não vai conseguir buscar aquilo que você não entende, que você não conhece, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, se prepare aí, porque essa entrada aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios é realmente uma grande bênção. Então diz assim a palavra de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo vai falando conosco assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Boa essa, né? Já começa dizendo que não quer que a gente seja ignorante. Ignorante é aquele que ignora, é aquele que não conhece, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, dirigido pelo Espírito Santo, não deseja que a gente fique sem conhecer os dons espirituais. Então, vamos lá, verso 2. Vocês sabem que, quando eram pagãos, quando a gente era do mundo e servia a outros deuses, né? Então, o que ele diz aqui? Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Olha que isso é uma grande verdade, não é, queridos? Um dos grandes símbolos do paganismo, né, que é não obedecer a Deus, é justamente a pessoa seguir aos ídolos mudos. Veja que o apóstolo Paulo fala
que a pessoa era fortemente atraído, né, e levado para os ídolos mudos. Então, a gente vê que é verdade, né? A gente vê as procissões, né, atrás das imagens. A gente vê em outros locais onde imagens de demônios mesmo, né, são adoradas, recebem sacrifícios. Então parece que é uma coisa, né? O ser humano tem algo que realmente atrai fortemente o ser humano para servir, para adorar, para seguir esses ídolos mudos, né? Foi assim na antiguidade, com o povo egípcio, com o povo grego, com o povo romano, com o povo sírio, assírio, né? Então é incrível como passa geração em geração, e essa questão dos ídolos mudos, né, das imagens, realmente atrai o ser humano. Não só imagem de pessoas, como imagens de animais, né, para adoração. É uma coisa impressionante, né? Aí no versículo 3, Paulo diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então Paulo está dando para a gente aqui como se fosse uma maneira de reconhecer se uma pessoa estiver falando inspirada pelo Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus. Se durante o ensino, a pregação, né, a pessoa falar de alguma maneira que Jesus seja amaldiçoado, então pode ter certeza que aquela pessoa não está falando pelo Espírito Santo, né? Embora possa até querer dizer que está falando, mas não está. E também não é possível a pessoa dizer Jesus é Senhor, a não ser que esteja falando pelo Espírito Santo. Isso é interessante, isso aí a gente já viu acontecer em vários locais onde se invocam entidades que na verdade são aqueles anjos caídos, né, que a gente de vez em quando fala. E quando nós chegarmos em Apocalipse, nós vamos entender um pouco melhor os anjos caídos. Quando chegarmos no Velho Testamento, quando voltarmos para o livro do profeta Isaías, fala sobre os anjos caídos. No profeta Ezequiel também fala, o livro do profeta Ezequiel. Então a gente vai ver que são aqueles anjos, né, que seguiram o seu chefe, que era um dos querubins da guarda de Deus, que esse chefe ele se revoltou contra Deus, né? O nome dele era Alva da Manhã, cheio de luz, Lúcifer, significa cheio de luz. E esse anjo se revoltou, queria ser igual a Deus, e ele conseguiu convencer ali. Como os anjos são criaturas, são como nós, né? Você vê que muitas vezes quando alguém se revolta, quando alguém resolve se levantar contra a palavra de Deus, às vezes até dentro da igreja, às vezes essa pessoa lidera um movimento e várias outras pessoas seguem e acaba tirando todo mundo da presença de Deus ali. Então foi exatamente o que esse anjo, esse querubim, o Lúcifer, fez, e aí foi expulso da presença de Deus, lançado aqui na terra. O Lúcifer, que se tornou o diabo, vem do grego diabolos, que quer dizer aquele que acusa com falsidade, um falso acusador. E também é chamado Satanás, que é uma palavra em aramaico que quer dizer inimigo, adversário. E junto com ele, Deus expulsou também todos aqueles anjos que seguiram ele nessa rebelião contra Deus. Então, hoje, esses anjos são os demônios que ficam por aí aperreando as pessoas e levando, conduzindo, né, ensinando para as pessoas o paganismo, né, ensinando a seguir outros deuses. Então, como o nome de Jesus é muito poderoso, interessante, se você for num local onde se invocam essas entidades e as pessoas falam Deus, né, falam assim, maior do que Deus, aí todo mundo responde, ninguém. Deus, porque Deus é uma palavra genérica, não é? Deus é um substantivo que identifica um ser que recebe adoração. Deus. Tem o nosso Deus, né? E tem outras entidades aí que as pessoas
dizem que é Deus. Mas o nome de Deus mesmo, né? O nome do Pai não é Deus, né? Deus é o nome de uma pessoa que recebe adoração. Mas o nome próprio de Deus, por exemplo, aqui quem está falando com você é um pastor, né? Mas pastor não é o meu nome, você está entendendo? Pastor é o que eu estou fazendo agora, pregando a palavra para você e tentando ser usado pelo Espírito Santo para cuidar da sua vida, para cuidar das ovelhas, né? Claro que sem te conhecer não dá para cuidar. Então, por isso que a gente se reúne toda quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Essa semana foi na terça, então amanhã, que é quinta, não vai ter essa semana, mas na próxima semana volta ao normal, quinta-feira. A gente se reúne para quê? Para poder ensinar mais a palavra e para poder cuidar das vidas, né? Conhecer cada vida, acompanhar, orientar na Bíblia, para quem deseja orientação. Então, pastor, mas o meu nome é Gilberto, né? Meu nome próprio, Gilberto, né? Então, mesma coisa Deus. A palavra Deus não é o nome de Deus. Deus quer dizer, assim como pastor. O que quer dizer pastor? É aquele que cuida de ovelhas, cuida de vidas. Então, Deus, o que quer dizer Deus? É aquele ser que recebe adoração. Agora, qual é o nome próprio de Deus? Aí vamos ver, né? O nome de Deus Pai é aquele que Moisés perguntou para ele, não é? Lembra? Lá quando ele apareceu, você deve ter visto no filminho ou na novelinha, quando Deus aparece para Moisés numa sarça, né? Num arbusto, que estava pegando fogo, mas não se consumia. Manda Moisés ir libertar o povo de Israel. Aí Moisés pergunta: Senhor, mas o povo vai me perguntar quem foi que me enviou. O que eu digo? Como é o teu nome? Aí Deus fala: meu nome é Yahvé, em hebraico, Yahvé, que em português quer dizer eu sou. Então esse é o nome de Deus, Pai, eu sou, Yahvé, é o nome de Deus. E aí o que tem? O nome próprio, né? Então o nome próprio de Deus não é Deus, é Yahvé. Assim como o nome próprio desse pastor que vos fala não é pastor, é Gilberto, entendeu? A comparação. E aí a gente vê o seguinte: lá no céu são três, né, que formam esse Deus composto. Você já aprendeu que no hebraico a primeira frase da Bíblia, né, do primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus. Em hebraico é Bereshit bara Elohim. Bereshit é no princípio, bara é criou do nada, Elohim é Deus composto. A palavra Elohim é plural de Elohá, que é Deus singular. Então, Elohim significa mais de uma pessoa que forma esse Deus. Quem são as pessoas? A primeira é o Pai, Yahvé, significa eu sou. A segunda você já aprendeu, que é o Verbo, a palavra de Deus. Você vê isso em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E lá no versículo 14 do capítulo 1 de João, você vê: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça, como do unigênito, o único do tipo, o unigênito Filho do Pai, Filho de Deus. Então, tá aí, a segunda pessoa é a palavra de Deus, que quando veio à Terra, quando se fez carne, né, veio habitar entre nós, adotou o nome de Jesus. Jesus é um nome que tem um significado fortíssimo. Significa Yahvé é salvação. Pastor, quem é Yahvé? Yahvé você já aprendeu que é o nome do Pai, né? Então, Jesus é o nome que realmente representa fielmente a missão de Jesus aqui na Terra, né? Que foi trazer salvação para a gente. Então, Jesus significa Yahvé é salvação. Então, é por isso, eu estou falando tudo isso para explicar para você esse versículo 3. É por isso que, quando a pessoa diz Jesus é Senhor, interessante, as entidades desses locais onde se invocam entidades que não sejam o Espírito Santo, são outras entidades que vêm dizendo que foram pessoas que já viveram, ou que são entidades que querem ajudar. Você vê que eles conseguem dizer
maior do que Deus, aí fala, ninguém, Deus, né? Porque Deus é genérico, né? Mas eles não conseguem dizer Jesus é Senhor. Interessante, como o nome de Jesus tem poder, né? Você fala ali, até sem querer, em nome de Jesus, a coisa treme, né? Porque a gente já viu e vai ver mais ainda, que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade na terra, no céu e debaixo da terra. Então esse nome tem poder realmente. Quando a gente usa em nome de Jesus, aí realmente os demônios e Satanás tremem. Então por isso que Paulo está dizendo aqui, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo, a não ser que esteja falando pelo Espírito Santo, né? Então vamos aqui no versículo 4. Aí Paulo vai começar a falar dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito aqui está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, né? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Correto. Diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministério. O que é ministério, pastor? Trabalhos. Diferentes tipos de trabalhos para fazer na obra de Deus. E como há diferentes tipos de trabalhos, há também diferentes tipos de dons. Porque cada dom é adequado para um determinado tipo de trabalho, não é assim? Tem pessoas que têm o dom de cozinhar. Qual é o trabalho adequado? Trabalhar como chefe de cozinha, né? Como cozinheiro, cozinheira. Tem pessoas que têm o dom de ensinar. Qual é o trabalho adequado? Ser professor. Tem pessoas que têm o dom de fazer cálculos, de matemática. Qual é um bom trabalho? Ser engenheiro, por exemplo, né? Que faz muitos cálculos matemáticos. Então, para cada dom, tem um tipo de trabalho. Na obra de Deus, não é diferente, né? Do mesmo jeito. Então, versículo 6, Paulo fala: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, glória a Deus. Quer dizer aqui que não há um trabalho mais importante do que o outro, né? Porque o Espírito Santo e o Deus Pai é o mesmo que está atuando em todos. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, visando ao bem comum. Então, primeiro ponto aqui, queridos. Cada um de nós recebe do Espírito Santo uma manifestação, algum dom que sempre visa o bem comum. Você está vendo aqui o versículo 7, então, se puder sublinhar ou botar um marca-texto aí na sua Bíblia, visando o bem comum. Então, cada dom que o Espírito Santo vai derramar sobre nós é com esse objetivo, com o objetivo de edificar todos, com o objetivo do bem comum. Não vai ter um dom que é para satisfazer você ou eu, para o nosso próprio benefício. Então, comece a pensar já nisso de agora. Se você é uma pessoa que de alguma maneira deseja ter algum dom do Espírito Santo, né, algum dom derramado por Deus, saiba que esse dom que Deus possa derramar não é para o seu benefício. Então, se você está buscando os dons espirituais para benefício próprio, o Espírito Santo não vai derramar em você. Não vai mesmo. Porque ele nos ensina aqui através do apóstolo Paulo que a manifestação do Espírito através de dons é derramada visando ao bem comum. Então, isso é o primeiro ponto, né? Então, veja aí direitinho quais são os seus objetivos quando busca os dons espirituais. Conforme for, se tiverem alinhados com os objetivos de Deus, aí vai ser bênção. Agora, se não tiverem alinhados, realmente os dons não serão derramados por Deus, né? Conforme a palavra nos ensina. Aí Paulo vai começar a citar os dons aqui. Verso 8. Pelo Espírito, é maiúsculo, a um é dada palavra de sabedoria. Eita, pastor, o que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é aquela palavra onde você
vai entrar numa determinada discussão, num determinado problema, e você vai trazer aquela sabedoria do Espírito Santo. A gente vê muito isso quando Jesus era desafiado, né, pelos fariseus, era perseguido, com aquelas perguntas capciosas, né, aquelas perguntas que eram pegadinhas para ver se pegava Jesus dizendo alguma coisa errada para poder condená-lo à morte. E você vê Jesus saindo com a sabedoria fantástica, né? Devolvendo a armadilha para quem tinha armado para ele. Então, essa é a palavra de sabedoria. Então, vai derramar em você o Espírito Santo aquela palavra de conciliação, de paz, né? Você vai ser a água que apaga o fogo e não o álcool que aumenta o fogo, né? Então, em discussões, em problemas, na hora de tomar uma decisão, né? Vou por ali ou vou por aqui? Faço isso ou faço aquilo? Na hora que os irmãos da igreja, ou um irmão específico, ou alguém de fora, pede a você um conselho, aí você consulta o que a Bíblia diz, o Espírito Santo derrama sabedoria, direção. Então esse é o dom, palavra de sabedoria. E aí segue o apóstolo Paulo dizendo, ainda no verso 8, a outro, pelo mesmo Espírito, então Deus dá o quê? A palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Aí é de forma sobrenatural, o Espírito Santo dá a conhecer algum fato, alguma questão que vai acontecer, mas o Espírito Santo revela para que a pessoa possa ali abençoar a igreja de alguma forma, evitar desviar daquilo para que aquilo não aconteça. Então aconteceu, por exemplo, várias vezes em Atos dos Apóstolos, né, que a gente já leu, a gente vê o apóstolo Paulo e seus companheiros ali, Barnabé, Silas, Paulo, Barnabé, Silas, próprio Lucas, né, o médico amado que escreveu ali Atos dos Apóstolos e acompanhou Paulo, o próprio Paulo fazendo planos, né, olha, eu queria ir pregar o evangelho lá na Macedônia, meu plano era esse. Mas aí o Espírito Santo nos revelou que não era para ir, porque se a gente fosse, tinha lá já uma armadilha preparada para pegar todo mundo. Então o Espírito Santo disse, não vá, desvie, vá para outro canto, vá primeiro para lá. Então esse é um exemplo de palavra de conhecimento, né? Alguma coisa que o Senhor derrama e revela, afinal de contas, o Senhor Deus é Senhor do passado, do presente e do futuro, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então para ele não há tempo, não há passado, nem presente, nem futuro. Então ele sabe tudo que vai acontecer, ele tem esse poder da onisciência, ele sabe. Então ele sabendo, muitas vezes ele revela para que haja livramento, para que a obra dele possa continuar aqui na terra do jeito que ele planejou, né? Então, o segundo dom, vamos né, contando aí. Primeiro foi palavra de sabedoria, o segundo foi palavra de conhecimento. Vamos ao terceiro aqui, verso 9. A outro, fé. Pronto. Fé também é um dom espiritual, aquela fé sobrenatural. Tem a fé normal da pessoa, né? Eu tenho fé, pastor. Mas tem aquela fé sobrenatural, quando todo mundo já desistiu, né? Quando o médico já falou, olha, não tem jeito não, morreu, né? Ou não tem volta, só um milagre. E às vezes até pessoas que são Jesus já entregaram os pontos, já desistiram. Aí aquela pessoa que recebe esse dom da fé sobrenatural, a pessoa se levanta, anima todo mundo, né? O Senhor fala ao coração dela e diz, não acabou ainda, né? Só acaba quando Deus apita, né? Enquanto tem jogo, enquanto tem vida, há esperança. E aí eu falo, queridos, que muitas vezes a pessoa pensa, pastor, mas a esperança da pessoa ficar curada, né, e não morrer. Não, claro que sim, muitas vezes a gente ora para que a pessoa fique curada, né? Saia da UTI, levante da cama. Mas a principal oração é se a pessoa não entregou ainda sua vida para Jesus, a principal oração nesses casos é que a pessoa entregue, que você fale com a pessoa e diga para ela, olha, Jesus quer cuidar da sua vida na eternidade, mas para isso
é necessário que você creia, que você se entregue a Ele, que você se arrependa de não ter feito isso ainda e se entregue. É isso que tem que ser falado. Então essa é a fé sobrenatural para a pessoa ter uma eternidade na presença de Deus. Aí é claro, em segundo plano vem a cura também física, mas entenda que a pessoa ser curada fisicamente e voltar da cama para continuar andando no pecado, depois a pessoa morre de vez e aí não houve a entrega para Jesus, a pessoa vai ficar a eternidade longe do Senhor. Então, veja o que é mais importante, né? Isso é uma questão interessante para você refletir. Então, terceiro dom, a fé. Aí ainda no verso 9, continua Paulo. Pelo mesmo Espírito há outro dons de curar, pelo único Espírito. Então, dons de curar. Ah, pastor, mas não está escrito na Bíblia aqui, lá em Marcos, né, que a gente gosta muito de citar, capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais, Jesus falando, Jesus, hein? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão, expelirão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então está escrito sim, a gente deve fazer isso. Porque Jesus disse que esses sinais, essas maravilhas, vão acompanhar aqueles que crerem. Então, se você crer, faça. Mas aqui o Senhor está falando de um dom sobrenatural de cura que vai ser derramado especialmente naquela pessoa e que essa pessoa vai ser usada para operar curas de forma muito mais numerosa e muito mais poderosa do que os outros irmãos que também podem fazer isso. Então aqui está se falando de um dom de cura sobrenatural, de algo realmente específico, né? Pelo poder de Deus, né? E também o outro dom aqui, que vai falar no verso 10, há outro poder para operar milagres. Olha aí, poder para operar milagres, mais um dom. Então, operação de milagres, do tipo curar, do tipo ressuscitar mortos, né? Já vi testemunhos de pessoas que passaram por isso. Milagres do tipo da pessoa ter um livramento assim sobrenatural. Então, operação de milagres. Então, vamos contar. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Terceiro, fé. Quarto, dons de curar. Quinto, poder de operar milagres. Já são 5, né? E ele segue aqui no versículo 10. A outro, profecia. Então aqui a profecia, que é o sexto dom, não quer dizer você adivinhar o futuro. Mas a profecia é a pregação da palavra de Deus, né? É o dom de pregar a palavra de Deus, de ensinar, de mostrar, de compartilhar com as pessoas a palavra de Deus. Então esse é o sexto dom, a profecia. Aí segue ainda no verso 10. Há outro, discernimento de espíritos. É o sétimo dom. Pastor, o que é isso? Discernimento de espírito. Discernir é entender. Então é entendimento de espírito. É você saber diferenciar. Se você vê alguém assim, opresso, né? Bem perturbado, esse dom permite que você saiba, o Espírito Santo te revela se aquela pessoa está endemoniada, se há ali uma opressão do diabo, se a pessoa tem sintomas de que está endemoniada. Você consegue saber se é realmente um anjo caído atuando ali ou se é a pessoa que está fingindo, né? Ou se é outra coisa, um problema emocional. Então aí, discernimento de espíritos, né? É o sétimo dom. O oitavo dom, há outra variedade de línguas. Olha aí, línguas estranhas, línguas dos anjos, língua dos anjos e também outras línguas, né? Já pensou? O dom de outras línguas também. É o oitavo dom. E o nono dom, e ainda há outro, interpretação de línguas. Então, uns têm o dom de falar em línguas estranhas, o outro tem o dom de interpretar para trazer para a igreja qual é o significado, né, daquelas línguas estranhas. Então são os 9 dons. Contaram aí? Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Terceiro, fé. Quarto, dons de curar. Quinto, operação de milagres.
Sexto, profecia. Sétimo, discernimento de espíritos. Oitavo, variedade de línguas. Nono, interpretação de línguas. São 9 dons espirituais. Aí no versículo 11, Paulo conclui: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então repare que não adianta a gente ficar, mas eu queria esse, eu queria aquele dom. É o Espírito Santo que distribui os dons a cada um de vocês, cada um na igreja individualmente, do jeito que ele quer, porque ele sabe do que a igreja precisa. Então ele vai distribuindo ali os dons para que a igreja fique equilibrada, saudável, né? Todos possam contribuir. Então, uma bênção, né? Esses dons, realmente, essa pregação, essa palavra é uma boa palavra, né? Vamos orar então nesse sentido, né? Agradecendo a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa palavra. Vamos orar então. Fecha aí os seus olhinhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te adoramos, Senhor, te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o Senhor derrama esses dons nas nossas vidas, porque o Senhor, com doçura, gentileza e muito carinho, capacita, equipa a tua igreja, ou seja, o grupo de pessoas que te adora e que segue ao Senhor. O Senhor capacita essas pessoas com dons para que a tua obra seja realizada, para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam transformadas. Então, Pai, eu te agradeço e peço, apresento, Pai, essas vidas que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor possa derramar sobre elas, sobre as pessoas que estão te buscando, querendo mais de ti, que o Senhor possa derramar dons espirituais conforme a tua escolha, conforme o Senhor quer, para que a igreja avance, Senhor, seja saudável, seja completa, em nome de Jesus. Derrama, Pai. E aquela pessoa que está me ouvindo, Senhor, que não tem ideia do que a gente está falando, toca nesse coração, Espírito Santo, eu te peço, abraça com amor esse coração, para que essa pessoa possa se chegar para perto, conhecer o que a gente está falando, experimentar a tua presença, provar que o Senhor é bom, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai. E que, se você, ouvinte, concorda com isso, diga aí um amém bem bonito para Jesus. Diga amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Olha, essa semana, hoje é quarta-feira, essa semana nós já fizemos o nosso encontro na terça-feira, ontem. Foi uma bênção. Então, só para avisar os irmãos, não vai ter amanhã, quinta-feira, porque eu vou estar em viagem aí a trabalho, então não faremos nessa quinta. Mas na semana que vem voltaremos normal às quintas-feiras, tá certo? Então você fica aí já sabendo direitinho, tá bom? E a gente se vê então pessoalmente na próxima quinta. E nosso próximo programa, amanhã, ao meio-dia, estaremos juntos aqui na rádio, tá bom? Então fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus. Um abraço bem carinhoso para todos e até amanhã. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse ministérioevangélico-de-ensino-bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim.
O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.